Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial na obra de Guerreiro Ramos, escrito pelo Jones Manuel. Mas antes de começar a falar do livro em si, vou fazer alguns esclarecimentos, porque primeiro eu peguei esse livro aqui porque eles citam Gilberto Freire aqui nesse meio que resumo, síntese aqui no final, de uma maneira crítica, né? E já que eu estou aumentando cada vez mais meu interesse de ingressar nessa leitura da obra do Gilberto Freire, né? Não confirmo se vai ser esse ano ou no próximo, mas eu estou me aproximando desse dia que eu vou pegar a obra dele para ler. Então isso acabou chamando minha atenção para esse livro. Então eu até achei que teria maior destaque esse ponto de crítica ao Gilberto Freire, usando como contraponto o Guerreiro Ramos, o que acabou não acontecendo. Tem sim uma breve menção ao Gilberto Freire, faz essa comparação, é uma crítica forte, pesada, mas é bem curta e não é desenvolvida. E outro ponto é, eu nunca li nada do Guerreiro Ramos, né? Ele pode ser considerado aqui, pelo que o próprio autor, né, o Jones Manuel fala, é um intelectual que foi esquecido, né, pela academia. O auge da produção dele foi nos anos 50 e 60. Aí depois do golpe de 64 e as perseguições que aconteceu depois disso, a obra dele começa a ser deixada de lado. Ele mesmo sofreu perseguições do regime militar e acabou indo morar nos Estados Unidos. O que eu sempre acho curioso nisso, né? Os Estados Unidos apoiavam o regime militar aqui no Brasil, né? A ditadura militar aqui no Brasil, que fazia essas perseguições a essas pessoas por motivos políticos, né? Mas os mesmos Estados Unidos aceitavam de bom grado essas mesmas pessoas para ensinar em suas universidades e a elite intelectual do país deles, né? Porque no fim do dia você pode até discordar de muitos pensamentos de vários intelectuais e pessoas que fugiram do país, mas no fim eles eram pessoas gabaritadas, né? Eles eram pessoas que poderiam acrescentar o desenvolvimento de uma nação. Só que nesses casos de perseguições, né, os Estados Unidos receberam essa ajuda enquanto o Brasil ficava desfalcado. Mas falando agora um pouco da obra em si, né, é uma crítica, né, do ponto de vista marxista da obra de Guerreiro Ramos, da parte que comenta a questão racial no Brasil, né. Quem conhece o Jones Monel sabe que ele tem um canal aqui no YouTube, né, que agora chama Farol Brasil, sabe que ele é de uma linha de pensamento de esquerda mais radical, tem essa linha de pensamento marxista e sonha com a Revolução Brasileira, assim. Então não me vem pegar para ler essa obra e depois se chocar por ser do ponto de vista de esquerda crítica. E algum desavisado como eu, né, pode achar que o Guerreiro Ramos era um marxista, um comunista e etc, né, mas não, né. Ele odiava os comunistas do Brasil, né. Na verdade, durante toda a vida do Guerreiro Ramos, ele teve conflitos com vários setores, assim, vários grupos, né. Então, seja de liberais, seja as esquerdas, seja comunistas, seja conservadores, ele passou durante toda a sua vida em conflitos com vários grupos. E esse livro também tem algo que está se perdendo muito hoje em dia, né, que é fazer uma crítica negativa à obra de algum ator, né, aspectos de uma obra de um autor, mas não necessariamente desqualificar toda a obra daquela pessoa por motivos às vezes pessoais. Por exemplo, né, o Jones aqui nesse livro vai fazer uma crítica negativa de vários pontos da visão da questão racial no Brasil do Guerreiro Ramos. Mas ao mesmo tempo que ele não concorda com esses pontos e vai dar os motivos do porquê ele não concorda, ele também aponta os pontos de concordância e pontos inovadores que o Guerreiro Ramos trouxe para o debate racial no Brasil. Mas qual era a linha de pensamento do Guerreiro Ramos? Que no Brasil não existia mais racismo, pelo menos estruturalmente, mas que apenas preconceito de classe, que a associação de classe e raça já teria sido superada. Então, os casos de racismo seriam algo individual, né? Seriam casos pontuais. Claro que esse pensamento dele foi evoluindo ao decorrer dos anos, e depois eu vou explicar um pouco do contexto da época que esse pensamento surgiu, mas basicamente no final dos anos 40 ele falava que existia sim a associação entre classe e raça no Brasil, mas a solução que ele dava para isso era que o negro deveria se embranquecer, né, ser educado para se adequar aos costumes europeus, mas já na década de 50 e diante ele já começa a dizer que essa parte de associação entre cor, raça e classe no Brasil já tinha sido superada. Então o livro vai mostrar essas mudanças, né? Mas como eu falei, a gente temos que se atentar ao período e o meio que o Guerreiro Ramos nasceu e viveu, né? Ele nasceu em 1915 e no contexto da época as ideias que circulavam com amplo apoio e debates era abordando eugenia, separação de raças, superioridade racial e etc. Então eram todos mais ou menos nessa linha. Essas ideias não surgiram na Alemanha nazista, né? Era algo recorrente
recorrente, era estudado, era difundido. Esse racismo científico já vinha sendo amplamente divulgado desde o final do século XIX, início do século XX. Só depois que a Alemanha levou o mundo para a guerra, usando essas ideias como base, tudo acaba sendo descartado e colocado debaixo do tapete, como se nunca tivesse acontecido. E no Brasil, para a gente ter uma ideia, né, até a Constituição de 1934 citava o termo eugenia. Mas voltando a falar do Guerreiro Ramos, né, uma das críticas dele às ciências sociais no Brasil é a importação de pautas dos Estados Unidos e da Europa. Parece algo atual, mas isso já era uma questão no século passado, e essa era uma espinha dorsal da crítica do Guerreiro Ramos às ciências sociais aqui no Brasil. Essa importação de ideias sem ter o cuidado de adaptar e ver se serve ao nosso contexto brasileiro. Isso acontece até hoje no Brasil, porque qualquer pauta ou palavra que surge lá fora rapidamente já entra no vocabulário brasileiro e começa a fazer parte do debate daqui, seja de esquerda, seja de direita. Então, o Guerreiro Ramos meio que queria, né, propunha uma criação de ciências sociais, de teorias, de conceitos partindo da realidade brasileira, não trazendo conceitos de fora para tentar adaptar o Brasil a esse conceito. E outra inovação que ele trouxe para o debate racial foi colocar o branco no centro do estudo, porque o negro sempre foi o objeto de estudo da questão racial, né? Então ele inverte isso e coloca o branco como o objeto de estudo também. Porque em relação às ciências sociais que estudavam a raça no Brasil, acontecia exatamente aquilo que ele criticava, né? A importação de conceitos criados na Europa e nos Estados Unidos, que eram impérios coloniais. E coloca os Estados Unidos no mesmo balaio porque na época que esses conceitos começavam a surgir e estavam sendo difundidos, eles tinham a Filipinas como colônia e já começava a surgir os Estados Unidos intervencionista que a gente conhece assim dos dias de hoje. Então se traziam essas ideias geradas nesses centros coloniais quase sem filtro e soma-se a isso ao fato de que a intelectualidade brasileira que estudava a questão racial aqui no Brasil era de maioria branca, então o negro era sempre tratado como algo pitoresco e exótico, por aí vai, que fazia sentido assim, partindo da Europa, né, de maioria branca, mas que acaba ficando sem noção no Brasil, já que aqui tinha uma grande população de não brancos. Como eu falei, né, antes da década de 1940, o Guerreiro Ramos fazia associação de raça e classe no Brasil, dizendo que eram indissociáveis. Já nas décadas de 50 e 60, ele muda essa visão, dizendo que o Brasil já tinha superado essa questão. Mas aí a gente também tem que pegar o contexto da época, que dos anos 40 aos anos 60 aqui no Brasil, né? Que se pegar essa época, era uma era de industrialização, urbanização do Brasil, então houve ascensão social de várias pessoas, mesmo a população negra não sendo a principal beneficiária desses avanços, ela também não ficou de fora. Então há pessoas negras que também participaram dessa mobilidade social. E na época também, aqui no Brasil, a gente não tinha leis de segregação, né, como existia no sul dos Estados Unidos com as leis de Jim Crow, ou algum tipo de apartheid oficial, como também existia na África do Sul. E além disso, a gente já tínhamos abandonado o incentivo à vinda de imigrantes brancos para o Brasil, né, para embranquecer a população. Então até o Jones aqui diz, né, que diante de todo esse contexto é possível compreender, né, esse otimismo do Guerreiro Ramos, que a questão de racismo do Brasil era só questão de educação e não mais algo estrutural. Mesmo Jones também mostrando que os argumentos que o Guerreiro Ramos usava já não se sustentava na época. Por exemplo, né, o Guerreiro Ramos dizia que havia negros em várias classes sociais aqui no Brasil, inclusive nos ambientes de poder, e que não estavam mais confinados à classe trabalhadora. Só que essa informação acaba não se sustentando pelos próprios dados da época. Por exemplo, né, aqui o livro vai trazer os dados do censo de 1950, que mostra que apenas 10% das mulheres negras estavam trabalhando na agricultura ou na indústria. Já 90% delas trabalhavam em serviços domésticos, né, como empregadas, babás e etc. Então esse dado assim já mostra que a relação raça e classe ainda era forte aqui no Brasil na época. Então o livro vai apontando essas incongruências das análises do Guerreiro e também tenta explicar o contexto que ele estava inserido e como isso pode ter influenciado as suas análises. Porque ele era um intelectual negro, trabalhando em ambientes de maioria branca, conversando em ambientes de maioria branca, então muitas dessas atitudes podem ser explicadas pela sua posição social. E no final do livro, o Jones faz uma análise sobre essa questão do identitarismo, né, que dominou o debate político brasileiro, que até setores de esquerda acabam colocando qualquer revés eleitoral nessa cesta,
sem nenhuma análise crítica mais profunda, né. Então o Jones vai trazer um pouco da lógica por trás dessa reação, também vai tentar explicar as origens do identitarismo, né, se ele é algo realmente novo no debate, se é algo já ou se é algo que só mudou de nome, mas que estava vindo já avançando durante décadas. Eu achei bem interessante a maneira que ele aborda essa questão. Enfim, né, eu falei de uma maneira simplificada do o que o livro aborda, né, não é uma leitura difícil. Eu sou leigo, sou um leitor comum e li de uma maneira tranquila. Tem um ou outro termo que se pode precisar pesquisar o significado, mas isso acontece até nos livros de romance mais simples. O objetivo desse vídeo não foi fazer uma crítica da crítica que o Jones faz à obra do Guerreiro Ramos, mas também tem alguns apontamentos assim que eu fiquei curioso se poderia ampliar o debate sobre o contexto que o Guerreiro Ramos estava inserido, né? A própria questão do que é negro e branco no Brasil foi evoluindo ao decorrer das décadas, né? E foi mudando. E isso também pode ter influenciado a linha de pensamento do Guerreiro Ramos. É um livro curto, né? Mas precisa apontar que no capítulo 3 tem um erro de digitação e também vi um ou dois erros de digitação no texto, né? Acho que foi nesse capítulo também. Não sei se corrigiram depois, se houve outras reimpressões, outras edições, mas fica esse adendo aqui, né? Que pelo menos nessa primeira edição que eu tenho aqui teve esses erros, e por ser um livro mais técnico, vamos assim dizer, né? A revisão deveria ter um cuidado maior, né? Vou ficando por aqui, muito obrigado, até.